Bom dia, maravilhoso dia para você que tá aí comigo nessa sexta-feira. E aí, sextou? Bora nós, que esse famoso sextou já ficou famoso, né? Bom, nosso papo ayurvédico hoje, 8h07, chegando aqui no nosso time pra gente bater um papinho hoje. Vamos falar um pouco, né? Vamos conhecer, continuar conhecendo um pouco mais sobre a Ayurveda. Bom dia quem tá entrando, Franklin, bom dia. Bom, quero convidar vocês para algumas reflexões. Boa isso, né? Tem até algumas coisas anotadas aqui, eu tenho uns pensamentos bons para vocês. Quero conversar com você em relação ao seu preparo. Como é que é o seu preparo? Você se prepara para viver a vida? Você se prepara para viver um novo dia? Você se organiza para viver esse preparo? Gente, esse filtro é bom demais, né? Saber que hora que tá. Todo mundo sabe que eu já gosto desse filtro aqui, né? Ele não muda muito a imagem, mas conforme eu ando, o meu dia, minha hora aqui me acompanha. Como é que você se prepara para viver a sua vida? Como é que você se prepara para viver o seu dia? Você se prepara para viver o seu trabalho? Você se prepara para viver os seus relacionamentos? Você se prepara para viver mais um dia? Você se prepara para ser um bom pai, uma boa mãe? Você se prepara. E o que é se preparar? É buscar conhecimento, né? Como é que a gente se prepara? Antigamente, a gente achava, por exemplo, que criar crianças era só deixar lá no canto, uma hora vai se virar. A gente tinha uma outra visão sobre criação, né? A gente criava crianças como pequenas, como se fossem pequenos adultos. Tem até uma fase da nossa história aí onde crianças se vestiam igual adulto, né? Era uma fase que a gente não se preparava para criar essa criança. A gente achava que era um adultinho, deixa ele ali no canto. Era um adultinho burro, né? Um adultinho que falava besteira. Deixa ele ali no canto que ele não sabe o que está fazendo, né? E a gente foi aprimorando esse conhecimento. Hoje, sim, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, por exemplo, precisa se preparar. Tem aí, né, quando a criança nasce, tem todo um pré-natal onde já vai dando algumas dicas de como fazer. Quando a criança nasce, lá no hospital, na casa onde você teve lá o teu filho, vão te dar algumas dicas, né, de banho, de fralda, enfim. Eu, pelo menos, peguei várias dicas. E agora eu quero te convidar a fazer uma ação aqui comigo. Vamos compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas? Vamos lá? Vamos compartilhar essa aula de hoje? Eu sempre chamo de aula, porque eu acho que o conteúdo que a gente traz aqui não é um conteúdo fraquinho, né? Eu acho que o conteúdo que a gente faz aqui, que a gente traz aqui, é um conteúdo que pode trazer algum entendimento novo para as pessoas que estão aí, né? Então, encaminha esse vídeo ainda mais para quem tá online. Aproveita quem tá online e encaminha esse vídeo. Chama o povo para entrar nessa live. Convida aí umas 5 pessoas para vir comigo, vir com a gente, entender um pouco mais sobre essa visão, né, de se preparar. Então, vamos trazer essa visão para uma dieta. Se você vai fazer uma dieta, você tem que se preparar para viver essa dieta, né? Vou usar de exemplo o meu programa de orientação alimentar. Quem vem fazer esse programa de orientação alimentar, primeiro a gente faz uma ficha de avaliação. Nessa ficha de avaliação é um preparo. Eu estou te preparando para você entender o que vai vir mais lá à frente. Então esse é um primeiro preparo, né? É você entender essa ficha de avaliação, você vai fazer ela, você vai entender a tua constituição de corpo, você vai começar a entender um pouco mais sobre o que pode ter no Ayurveda, sobre o que é o Ayurveda e como o teu corpo funciona, né, em cima dessa medicina. Como essa medicina pode ajudar o teu corpo a trazer a sua auto-performance, a trazer a sua maior qualidade. Uilaiá. Só abrindo um parênteses aqui. Tô me preparando para o final de semana. Chazinho de gengibre com chá verde. Bom, hein? Vou contar que o chá verde tá forte. Mas é um preparo para o final de semana. Quem me conhece, quem assiste as minhas lives aqui, sabe que toda sexta-feira, todos os dias eu tô tomando um chá, né?
Eu tomo aqui meu 1,5 litro de chá por dia à vontade, meus 2 litros de água aqui à vontade, porque é necessário. É um preparo para uma saúde. Pega essa dica. Como é que você prepara o seu corpo para a longevidade? Você precisa preparar o seu corpo. Você não tem que se preocupar com a longevidade quando você tiver 60, 70, 80 anos. Com qual qualidade de corpo você vai pensar na longevidade? Sendo que no seu auge, nos 20, nos 30, nos 40, você não estava se preocupando com isso. Você deixou a vida te levar. Comeu qualquer coisa, prejudicou aí estômago, fígado, vesícula, baço, sei lá o que mais. A pessoa pode prejudicar de órgãos internos por uma má alimentação. Até mesmo intestino, rim, bexiga. Uma má alimentação é um preparo, pega essa. Uma má alimentação é um preparo para uma má qualidade de vida lá na frente. Lá na frente você vai ter a sua má qualidade de vida, porque você preparou o seu corpo para ter essa má qualidade de vida. Sacou essa? Boa, né? A mesma coisa. Tá travando aqui. A hora que trava, eu tomo um chá. A mesma coisa, você tem que preparar o seu corpo para chegar na longevidade. Você tem que preparar a sua mente para chegar na longevidade. Como é que você prepara o seu corpo? Se você quer chegar lá no fim da vida, olhar para trás e ter tido uma vida maravilhosa, tá com um corpo saudável na medida do possível da idade, mas sabe, não é um corpo vegetativo, é um corpo ativo. É uma mente ativa, né? A gente sabe aí que muitos estudos sobre Alzheimer, a gente pode trazer essa visão fisiológica de ser uma alimentação inadequada que aumentou toxinas no seu organismo e essas toxinas se alojaram no seu cérebro. E uma outra visão para Alzheimer é entender que é um indivíduo que passou por muito estresse a vida inteira. Um longo período da vida passando estresse. Isso pode ser no trabalho, isso vai desde uma dona de casa a um mega executivo. Desde uma dona de casa a um mega executivo. Tendo dias de muito estresse, tendo dias de muita pressão. No fim da vida, você vai desenvolver um Alzheimer. Por quê? Porque é a sua mente falando chega. Chega. O seu corpo vai te dar sinais. Às vezes esses sinais podem ser irreversíveis. Às vezes esses sinais podem demorar um pouco para chegar. Pode demorar um pouco para esses sinais, para que o seu corpo dê esses sinais. Isso pode demorar um pouco. Mas quando chegar, isso pode ser irreversível. Se prepare hoje para ter uma velhice saudável. Se prepare hoje, quem ainda não é mãe, quem ainda não é pai, se prepare hoje para ser mãe, para ser pai. Inclusive, quando você se prepara, você abre o seu campo energético, porque você sai do medo. Quando você se prepara, você sai do medo, você abre o seu campo energético, você sai do campo energético do medo, da insegurança, do será que eu dou conta, será que eu sou boa, será que? E você vai para o campo energético do eu posso. Eu posso. Eu tenho potencial, eu estou criando o meu campo. Por quê? Porque agora você abriu essa possibilidade. Você estudou. E isso começa a ficar mais familiar para você, a questão da criação. Por exemplo. Ou voltando para a ideia do preparo para orientação alimentar, você tem ali um preparo. Eu vou te falar. Na primeira sessão, eu vou te falar, depois que a gente fizer a ficha de avaliação, eu vou te explicar como seria essa primeira semana de detox. Aí você já vai começar a entender, aí você, preciso me preparar para começar, né? Muita gente escolhe, então, fazer na segunda-feira. Começa hoje, estamos fazendo um bate-papo aqui hoje, vamos começar amanhã, sabadão? Não, peraí. Eu preciso comprar as coisas, eu ainda vou comer, né? Vou pedir uma pizza, vou tomar uma cervejinha. Então isso não vai ajudar no teu processo. Então vamos começar na segunda? Vamos.
Aí na segunda-feira tem que ser uma dieta com olhar para eliminar toxinas antigas e toxinas novas, que chegaram aí já do final de semana. Então a gente trabalha, né, jogando bolinhas para cima, né? O trabalho de terapeuta Ayurveda é jogar a bolinha para cima. Porque nem sempre é certo, nem sempre a dieta vai ser assertiva. Ainda mais se você não for verdadeiro no seu questionário. Ainda mais se você não cumprir, se você não viver o processo. Você tem que se programar e viver o processo da dieta. Se você não viver o processo da dieta, só de me escutar não vai mudar. Você precisa fazer. Você precisa se aventurar na cozinha. Você precisa tomar o chás. Você precisa da água morna. Você tem que entender essa beleza dessa dieta e trazer ela para a sua vida. E aí, são pequenos hábitos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem esse programa de orientação comigo não tem hábitos alimentares. Come qualquer coisa. Come o que tiver, come o que está pronto, para em algum lugar, come qualquer coisa. Não tem hábitos alimentares. Ai, como é que é a palavra? Tem um costume. Tem costume. Tá, já tá no piloto automático tomar café. Mas você sabe o sabor? Você gosta do sabor do café? Ah, gosto. Mas facilmente a pessoa tirou o café para tomar o chá. Foi fácil, né? Conheço pessoas ali que não conseguem ficar sem café, dá dor de cabeça, tá? Não sei o quê. Você tem que conseguir substituir essa cafeína. E o café não é vilão, né? O café não tem problema, o café ele é bom. O café ele é um estimulante, ele é um energizante. Esse estimulante, para qual indivíduo que ele serve na visão da Ayurveda? Para o biotipo Kapha. Justamente o biotipo que necessita de uma dieta. Então tá em casa, né? Tá tudo fácil. Até agora tá tudo fácil. Não teve dificuldade até agora. E você vive o preparo. Você começa a preparar a sua comida, não é? Para você viver uma dieta, você precisa preparar o seu alimento. Comer um alimento preparado na rua não vai funcionar para uma dieta. Você precisa preparar. Eu ouvi isso hoje, há algum tempo atrás aí, que hoje em dia, que antigamente era ruim, era mal visto levar marmita para o trabalho. Né? Ai, que muquirana, que mão de vaca. Que em vez de ir lá, né, no restaurante, pagar ali, ficar economizando o ticket de refeição. Nossa, que mão de vaca, pá, não sei o quê. Hoje em dia, nossa, que fitness. Trouxe marmita pro trabalho, não vai comer tranqueira na rua. Olha como as coisas mudam, né? A gente vê isso na alimentação all the time. Tem dia que o café é o vilão, tem dia que o café é mocinho, tem dia que o ovo é o vilão, tem dia, quero dizer assim, né? Tem temporada. Tem temporada que o ovo é o vilão, tem temporada que o ovo é mocinho. A gente vai indo nessas modinhas de alimentação. E isso tudo são modinhas. Não quer dizer que isso favoreça a sua constituição. Quem é você na visão da Ayurveda? É isso que vai te ajudar a direcionar um alimento, uma rotina alimentar. Porque o mesmo alimento que serve para um biotipo não serve para outro biotipo. Por quê? Porque um biotipo, por exemplo, que recebe o nome de Vata, ele é frio, leve, seco, áspero. Ele não vai precisar de um programa de dieta. Ele vai precisar de uma reeducação alimentar. Porque esse biotipo Vata, consequentemente, come errado. E isso vai trazer para ele agitação mental. E isso vai trazer para ele o intestino ainda mais seco. Lembra que ele tem secura, aspereza, frio, leveza e movimento aleatório? Esse movimento aleatório promove uma mente excessivamente ativa, promove o intestino seco, ressecado, pele seca, ressecada e insônia. Esses são os três maiores problemas desse biotipo Vata. Intestino preso, mente excessivamente ansiosa e insônia. Secura na pele, secura nos lábios, no cabelo, também acomete esse biotipo. Mas essa é a
a queixa que vem menos. A queixa que vem mais é o intestino preso, a ansiedade e a insônia. E aí você vai ver como é que esse biotipo se alimenta, como é que esse indivíduo se alimenta. Com saladas, com comidas leves, com comidas prontas, com comidas frias, com comidas que são rápidas, porque ele é um indivíduo rápido, ele não gosta de perder tempo na cozinha. Então ele gosta de pegar a comida, esquentar no micro-ondas, comer e acabou. Quando dá fome. Ou ele come comida fria, salada, pronta. Salada pronta, ela é fria, às vezes ele nem tempera. Essa salada fria, ela é leve, isso vai aumentar a ansiedade dele, frio interno, dificulta os intestinos. Ele não precisa emagrecer, mas ele precisa aprender a cozinhar adequadamente para a sua constituição de corpo. Então esse é um biotipo que sim faz um programa de orientação alimentar comigo. O biotipo Pitta, ele é um indivíduo mais encalorado, mais irritadiço. Ele é um indivíduo que tem tendência a gastrite, a espinhas, inflamações de pele, calores ácidos subindo no seu trato digestório, no seu trato gástrico. Por que isso acontece? Porque ele já é um indivíduo de constituição que tem fogo, que tem calor, e consequentemente ele é o biotipo que vai mais comer comida apimentada. A gente tende a gostar do familiar, o mais do mesmo. Sabe o mais do mesmo? Que eu sempre falo que o mais do mesmo adoece e o que vai te curar é o antagônico, é o oposto. O mais do mesmo te adoece. Eu vou até marcar essa que eu sempre falo isso, mas agora isso me veio muito claro para eu fazer um post para ficar explicado para vocês que o mais do mesmo adoece. Vamos lá, mais do mesmo. E o oposto cura. Vou fazer esse post para vocês hoje. E aí vocês vão lá, curte esse post, comenta. Fala o que vocês entendem sobre esse post, tá? O que vocês entendem sobre o mais do mesmo. E o que vocês entendem sobre como tratar a cura. Entende que tem que ser partindo do oposto? O mais do mesmo vai te adoecer. Um biotipo Kapha, ele já é, por natureza, pesado. Ele já é lento, preguiçoso, letárgico, ele é úmido. Eu vou usar a palavra pegajoso, mas não me entendam mal, tá? Quando eu quero dizer pegajoso, o suor dele é um suor mais pegajoso, aquele suorzinho que gruda. E ele é um indivíduo emocionalmente falando, desculpem os cafinhas, não estou dizendo que vocês são pegajosos, mas é só um entendimento do sentimento, são mais amorosos, são mais melados nas relações, né? São mais pegajosos. Desculpa. São os que têm tendência a muco, são os que têm tendência a pigarro, são os que têm tendência a doenças estruturadas, como miomas, tumores, cânceres. São doenças mais estruturadas, apegadas, rígidas, firmes, característica desse biotipo. E o que ele vai gostar? De paladar? Comidas geladas, sorvetes pegajosos, queijos pegajosos, derretidos, gordurosos, úmidos, requeijões, manteigas, mingaus, comidas pegajosas, comidas grudentinhas, aquele miolinho do pão. Quem aí salivou? É o indivíduo que tem mais esse paladar. Por quê? Porque é o mais do mesmo. Leite, queijos derivados, açúcares. Por quê? Porque, por exemplo, assim como a pimenta irrita as emoções do Pitta, ele fica ainda mais irritadiço, o açúcar, pro biotipo Kapha, fica mais apegado, mais amoroso, mais carente. Fica mais carente. Quanto mais... Eu tô um pouco descabelada aqui. Quanto mais esse biotipo Kapha consome açúcar, mais carência ele sente. Forte entender isso, né? Mas parte desse princípio. E aí é o mais do mesmo que a gente vai estar sempre buscando. Como a gente promove essa cura? Buscando o oposto, buscando o antagônico. E como que você se prepara para viver essa cura? Você precisa se preparar, inclusive, para viver essa cura, buscando o oposto. Como é que você se prepara? Primeiramente, reconhecendo isso em você.
Quando você reconhece que é verdade, eu sou mais gordinha, eu sou mais carente, eu sou mais grudentinha nas minhas relações, e eu gosto de açúcares, eu gosto de chocolates, eu gosto de comida mais molinha, pastosinha, requeijões, por exemplo, queijos derretidos. É verdade. Primeiro você precisa reconhecer internamente isso. Você precisa reconhecer que você é mais magrinho, mais sequinho, mais levinho, tem muito movimento, não gosta de perder tempo na cozinha, come uma comida mais rápida, mais prática, e essa comida mais rápida e mais prática está aumentando o movimento, a ansiedade, o frio e a aspereza em você. Quem aqui se identifica? Conversa aí comigo, fala aí pra mim, quem aqui se identifica? A mesma coisa, esse biotipo Pitta. Ele já é irritadiço, ele já tem fogo internamente. E é justamente esse que vai gostar de comer uma pimentinha. Uma comida mais, aquecedora ali, mais apimentada. E as emoções dele ficam borbulhantes. É aquele que já sai de casa preparado para brigar, sabe? Que tem as emoções mais irritadiças, já sai de casa afiando o pulso para ir pra treta. Ele já tem essas emoções mais irritadiças. E ele é o que vai gostar de comer pimenta. Então a gente tende a gostar do mais do mesmo, do que é familiar, né? Biotipo Vata tem a mente excessivamente ativa, tem muito movimento. O que ele gosta? De morar em São Paulo, que é uma cidade grande, que tem movimento, que é uma cidade que nunca para. Ele é o biotipo que fala, pra que eu vou dormir 1/3 da minha vida? Não, eu produzo mais de noite, vou passar mais tempo aqui acordado. E ele é justamente o biotipo que mais precisa descansar. Por quê? Porque ele é o biotipo que mais tem movimento. Ele é o biotipo mais rápido. Ele é o que mais se favorece com 9, 10 horas de descanso. É isso mesmo, 9, 10 horas de descanso. Para quem é desse biotipo, agora chocou. Falou, como assim? Eu vou dormir isso tudo? Tomar, porque eu pensei na água agora também. Porque esse é um biotipo que precisa tomar água, mas talvez numa quantidade um pouco menor. 1,8 litros já ajuda esse indivíduo. 2 litros ali trincado já ajuda esse indivíduo. Enquanto o biotipo Pitta, ele precisa tomar uns 2,3 litros, 400. Enquanto o biotipo Kapha precisa tomar 2,5 litros, 2,6 litros. Exatamente. Quanto maior é o seu tecido adiposo, maior é a quantidade de água que você precisa tomar. Quanto mais estruturado, quanto mais acima do peso, mais água você precisa tomar. Teu corpo pede mais água. É que você nem reconhece mais. Muita gente confunde fome com sede. Na verdade, o teu corpo estava pedindo água. E você achou que era comida. E aí você comeu alguma coisa. E aí a tua boca salivou. E aí você enganou o teu corpo achando que tivesse tomado água. Mas a sua boca só salivou porque você comeu alguma coisa. Tá vendo como a gente se auto-engana em vários momentos da vida? Porque não teve o preparo. E todo preparo vem à base de conhecimento. Como é que você vai se preparar sem conhecimento? Você vai se preparar de uma forma errada. Você precisa de ter o conhecimento para poder se preparar de uma forma adequada. E aí ninguém te segura. Agora que você está preparado, ninguém te segura. Agora é o seu preparo. Você está se preocupando com o que vai acontecer. Você sabe qual que é a tua meta ali. Qual que é o teu sonho? É perder 3 quilos em 3 meses. 5 quilos em 3 meses. Vamos lá. Tua meta é 5 quilos. Vamos jogar isso de uma forma saudável para 3 meses. Vai lá, vai viver o processo. E para viver o processo, você precisa se preparar. Se alguém chegar em você e falar, olha, você não pode mais comer pão. Só porque a pessoa falou que você não pode mais comer pão, você vai parar de comer pão? Acho que não. Se a pessoa virar e falar, olha, você não pode, o teu corpo já está com intolerância à lactose, você não pode mais comer
tomar leite e derivados. Será que a pessoa vai parar só porque o organismo dela tá com uma tal de intolerância à lactose? A pessoa precisa entender o que é essa intolerância à lactose. A pessoa precisa entender o que é uma intolerância ao carboidrato e descobrir novos meios. Enquanto você não conhece novos meios, enquanto você não desperta para uma nova visão, fica difícil você conseguir se preparar, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando minha filha nasceu, ela teve um probleminha lá na hora do parto, ficou alguns dias internada. E aí eu ia lá, né? Todo dia, tal. Acabei conhecendo o grupo de mães que estavam lá. Hoje nós temos um grupo, né? Umas queridas aí que Deus colocou na minha vida. E aí eu lembro de uma delas lá na época, a filhinha ainda bem pequenininha, né? Nasceu lá prematura. Ela tinha alergia, esqueci o nome dessa doença que ela tinha. Ela já não tem mais. Que afetava, acho que, o fígado dela. E ela então não conseguia digerir ali diversas coisas. Não lembro o que era o nome, já faz 3 anos isso. Bom, e aí eu sei que não podia arroz, não podia feijão, não podia carne, não podia salada. Era uma falta de enzima no organismo que não digeria determinados tipos de fibra. E aí a mãe chocou, né? Mas meu Deus, ela não vai comer arroz e feijão, carne e salada? Alguém muito humilde que está acostumado a comer isso todos os dias. O pai da minha filha até brincou na época. Tenho certeza que assim que sair daqui, ela vai comer arroz e feijão e não vai dar nada, quer ver? E foi justo, realmente. Saiu de lá, comeu. Oi, Thaís, tudo bom? Saiu de lá, comeu arroz e feijão, não deu nada. E aí, assim, a mãe daquela criança ficou, mas e agora? O que eu vou dar para essa criança comer? Falta de conhecimento, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, então, tal coisa substitui tal coisa, você pode tirar o arroz, você pode pôr quinoa, você pode ir trocando o cardápio. Tem um outro tipo de feijão, que chama feijão azuki, você pode ir mudando o cardápio. Mas ainda pra essa mãe, era algo que ela não fazia ideia do que era. Ela não fazia ideia do que eu estava falando. Então ainda era algo muito novo. Ela não fazia ideia do que era quinoa. Então, né, complicou para ela ali. Como é que ela vai criar um cardápio novo para a filha dela se ela nem sabe o que é? Dito e feito, saiu de lá, saiu comendo arroz e feijão, vida segue, a menina hoje é ótima, de saúde. É por aí que as coisas acontecem, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Enquanto você não tem conhecimento, eu como vegetariana escuto muito, mas você é vegetariana, mas não come nenhum tipo de carne? Não como. Mas você não come peixe? Você não come frango? Não como. Ué, mas se você não come carne, não come peixe, não come frango, você come o quê? Mas não, todo o resto. Eu só não como a carne, mas todo o resto eu como. Todos os grãos, todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras, todos os tubérculos, eu como. Eu só não como a carne. E aí a pessoa fica, né? Porque pro mundo dela, tudo que tem é arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e bife. Você tira o bife da pessoa, ela não tem mistura. Salada pra ela não é mistura. Pra mim, né, um tomate é mistura. Arroz, feijão e tomate, acabou, mistura, fechou. Isso aí. Não precisa de mais nada. É quando você entende uma nova possibilidade, mas você precisa trazer o conhecimento. O conhecimento te ajuda a te preparar para que você chegue, como eu falei no começo dessa aula, para que você chegue no fim da vida com qualidade. Porque você se preparou. E não adianta se preparar para a velhice aos 50, aos 50 já dá, vai. Aos 60, aos 70, aos 80. Não dá para se preparar para a velhice quando você já está nela. Você tem que se preparar para a velhice mais cedo. É nos 30, nos 20. Teu metabolismo está no auge. Você nem sabe o que é velhice. Você nem passa isso pela sua cabeça. Você pensa em qualquer 1000 outras coisas. Mas aos seus 30 anos já é bom começar a trazer uma alimentação adequada, porque o seu metabolismo vai dar uma boa mudada.
E é a hora de você começar a se preparar. Como é que você se prepara? Se alimentando de uma forma adequada, trazendo um conhecimento maior em relação à sua constituição de corpo, à sua qualidade de corpo, entendendo quais os elementos que mais predominam a tua constituição de corpo, para que você possa trazer uma qualidade de alimentação para a sua constituição de corpo. Não é nunca mais comer chocolate, não é nunca mais comer pizza, não é nunca mais comer feijoada para quem é de feijoada. É entender que você vai criar, você vai se programar, você vai criar uma semana programada para uma alimentação adequada. Vou me programar para na sexta-feira pedir uma pizza. Eu já sei que a semana vai ser mais leve e sábado e domingo eu não vou abusar, porque na sexta-feira eu já vou pedir uma pizza. Sábado que vem eu vou comer uma feijoada. Eu não preciso comer pizza sexta-noite, sábado feijoada e domingo churrasco. É muito pro teu organismo, né? Se a gente for pensar nessa visão, né? Sexta-noite é pizza, no sábado é feijoada, domingo é churrasco. É muita coisa. Então se programe. Essa sexta-feira vai ser uma pizza. Já mantive uma semana mais leve, já tô com chás para viabilizar a digestão dessa pizza. Vou comer essa pizza até 7h30, vai estourando 8 horas da noite. Não vou comer ela 10 horas da noite. Se programe para comer essa pizza. Na próxima semana, no próximo sábado, você vai comer tua feijoada. No próximo domingo, você vai se preparar para o teu churrasco. Você tem que se preparar, você tem que se organizar. Você precisa criar uma rotina para sua semana. Senão, você come qualquer coisa, você não tem rotina. Por isso que muitas pessoas que vêm fazer esse programa de orientação alimentar comigo, depois que passa o detox, né, que a gente tem que viver ali a semana de detox, que pode ser de 3 a 5 dias, depois que viver o detox, a gente vai começar a entrar num programa de orientação alimentar mesmo. Os primeiros dias ali é só para te limpar das toxinas. Depois a gente entra com o programa de orientação alimentar. E nesse programa você vai aprendendo ali, né, a trazer os alimentos de acordo com a tua constituição. Eu vou te explicando por que você vai comer esse alimento. Eu te ensino a preparar esse alimento. Eu te dou a receita, eu te falo como fazer o kitchery. Eu te ensino como fazer o chapati. Eu vou te dando ferramentas para você aprender a trabalhar sozinha. Eu só te dou ferramentas. Fazer é com você. Mas todas as ferramentas eu te dou. E são ferramentas que você vai usar ao longo da sua vida. Por exemplo, uma moça fez comigo no mês passado. No mês passado, a gente estava no inverno ainda. A gente fez um programa de orientação alimentar com ela, voltada para a constituição dela e para a estação do ano em que estávamos. Fizemos lá para o inverno. Agora que já mudamos a estação, ela mora perto da praia, lá está muito mais quente do que aqui em São Paulo. Então, para ela, já criei, agora que mudamos a estação, um novo programa de orientação alimentar. Agora ela já tem entendimento, agora eu só falo para ela, ela já sabe o que eu estou falando. Eu já dei essas ferramentas para ela. Agora ela já sabe o que eu quero dizer. Eu só falo ali das ervas, dos chás, que ela pode começar a trazer agora, e ela já sabe o porquê, ela já sabe o motivo. E qual que é a meta dela? Daqui 23 dias, eu acho, é o casamento dela. Então imagina a empolgação que ela tá, vendo que desde o meio do ano ela vem emagrecendo. Ela fez o programa comigo de 4 semanas, emagreceu 5 quilos, trouxe ferramentas para continuar emagrecendo. Durante o programa, ela segue o programa. Terminou a última semana de programa, eu ensino ela a como preparar, a como organizar a agenda dela para uma semana alimentar. Sabe quando você vai ter festa? Sabe quando é aniversário de alguém? Sabe se vai viajar? Então você já se programa em cima disso. E não é programar o seu dia, é programar a sua alimentação em cima disso. Porque você sabe que numa festa você come mais. E você vai ficar sem comer na festa? Ou você nem vai na festa porque não quer comer o que não pode?
Não. Você vai se programar para durante a semana ter uma alimentação mais leve, já trabalhando o teu estômago, já melhorando a qualidade do teu fígado, para que quando chegar na festa, você possa comer e beber sem peso na consciência. E no dia seguinte, você vai ter ali ferramentas para continuar trabalhando na digestão daquela comida pesada que você comeu ontem. É esse ensinamento que eu te dou nesse programa de orientação alimentar. É saber melhorar a sua qualidade digestiva e melhorar a viabilidade de digerir aquele alimento pesado. Eu te ensino então a equilibrar os 3 pilares da tua saúde, que é o teu metabolismo, a tua digestão e a tua eliminação. E eu te ensino a medicar o seu alimento. Exatamente isso. Eu vou te passar um composto de pós herbários, onde nesse composto de pós eu vou te ensinar como usar eles, como fazer eles e como pôr nos seus alimentos. Determinados alimentos vão aumentar a tua constituição de corpo. Se você já está acima do peso, se você produz pigarro, muco, é mais lento, é mais letárgico, a mente é mais lenta, os movimentos, a fala, você vai comer uma comida pesada que vai aumentar isso em você. Eu vou te ensinar a medicar esse alimento com essa massala, que é um tempero, são pós herbários, que você vai pôr no seu alimento. Que é uma massala super saborosa. Eu até tô pra dividir com vocês aqui um depoimento de uma cliente minha que falou: olha, eu me surpreendi com a massala. Que ela, acho que foi até essa aí que tá de casamento marcado. Acho que foi sim. Que ela começou lá no meio do ano, agora mudou a estação, a gente mudou a massala. Ela falou: olha, eu até me surpreendi, porque a massala é saborosa. Hoje em dia eu não consigo comer mais sem a massala. Amadureceu o paladar. Essa massala, ela tem os 6 sabores que a Ayurveda recomenda para que a gente tenha uma qualidade no nosso organismo. E quando você experimenta esses 6 sabores, você sai de um sabor infantil, que é um sabor que é um paladar, aliás, infantil, que é um paladar que busca o sabor doce e salgado. A nossa primeira infância, a gente só experimenta papinha doce e papinha salgada. A gente vai crescer na nossa vida adulta buscando esse conforto nesses 2 sabores, no sabor doce e no sabor salgado. A gente não amadurece o nosso paladar. Quiçá a gente amadurece as nossas emoções, né? Quem dirá o nosso paladar? Muitas das vezes a gente segue uma vida adulta parecendo um nenenzão, uma nenezona. A gente só cresce o corpo. O corpo só aumenta de tamanho, mas emocionalmente ainda é uma criança ferida. A sua forma de se alimentar ainda está nessa base dos seus primeiros 7 anos. É onde constitui as suas crenças. Os seus primeiros 7 anos constituem as suas crenças. Que vai trazer você hoje na vida adulta carregando uma criança, uma ferida da criança infantil ali, né? Dos seus primeiros 7 anos, a sua criança ferida. Você na vida adulta carrega uma criança ferida dentro de você. E aí é cheio de birra, é cheio de marra, é de dificuldade de se relacionar, é de dificuldade de se alimentar. Eu sempre uso esse exemplo aqui, mas eu tive uma paciente que veio fazer esse programa de orientação alimentar comigo na segunda semana. E super difícil fazer com ela, porque não gosto disso, não como aquilo. E aí cheguei e falei: então tá, banana, vamos chegar na banana. Você vai comer banana, mas você vai comer banana mais pra verde, tá? Não é a banana madura. Fruta madura demais é muito doce, aumenta o paladar doce e aumenta o CAFA, aumenta o peso. Então, um sabor que favorece esse biotipo é o adstringente. O que seria um sabor adstringente? Feijões são adstringentes, o mel é adstringente, a banana verde, que amarra a boca, o caqui verde, que amarra a boca, é um sabor adstringente. Quem vai comer banana verde, né? Quem vai comer caqui verde? Não é isso, mas quando você for comer a banana, não coma a banana tão madura. Coma a banana prata de preferência, que ela demora um pouco mais para amadurecer. A nanica, ela é muito boa para fazer bolos, para fazer tortas, né? Ela muito madura,
Pega essa dica aí. E aí, eu com essa minha cliente, então tá, agora vamos comer banana. Ah, mas eu não gosto de banana. Meu bem, tô falando com uma criancinha de 2 anos de idade, porque até a Pietra come banana. A gente respira fundo e fala, mas minha linda, olha quantos anos você tem, 40 e blaus aí, e você tem ainda um paladar infantil. Você parece uma criancinha falando que não vai comer banana. Banana é potássio, é vitamina. Você, né, o teu corpo precisa disso, independente de agradar o seu paladar ou não. O teu corpo precisa de determinadas vitaminas. Folhas verdes escuras. Ai, mas eu não como salada. Ai, mas eu não como eu não como folha refogada, alguma coisa assim ela falava. Eu não como folha refogada, mato refogado. Eu como alface e tomate só. Fala, gente, isso explica muita coisa, né? Porque que a mulher tá desse tamanho, não come o que precisa, mas pergunta se come um pãozinho. Ai, como? 2, 3, 4. Danadinha, espertinha, né? Isso é um quê? É alguém que quer suprir o paladar infantil. Só come o gostosinho, só come o docinho, só come o salgadinho, só come o que é macio, só come o que é facinho. Folha verde escura que é amarga? Não gosto não, é amargo. Banana? Ai, não, é fruta. Não gosto de fruta. Só como banana com chocolate. Paladar infantil numa mulher adulta. Quantos aqui não se identificam com isso? Quantos aqui não buscam um paladar doce, um paladar salgado na vida adulta? Procura um paladar que só seja gostosinho. Não que seja nutritivo, não que seja aquilo que você precisa para equilibrar suas emoções, porque sim, os alimentos alimentam as suas emoções. Como eu havia dito, o biotipo Kapha, que é o mais emocionalmente apegado, ele é o mais melosinho nas suas emoções, ele é o que mais vai gostar de comer um docinho. Por quê? Porque o doce vai aumentar a carência. O doce aumenta essa melação, esse apego exagerado. O sabor doce aumenta isso. E ele já tem essa característica emocional e ele é o que mais vai gostar de comer um docinho. O indivíduo Pitta, ele já é irritadiço, ele já é briguentinho, ele já é pavio curto. E o que ele vai gostar de comer? Comida com pimenta, comida apimentada. Ele é o que mais vai trazer condimentos na comida dele. Isso vai aumentar essa ebulição interna e ele vai cada vez mais sendo mais irritadiço. O biotipo Vata, ele é mais sequinho, ele é mais áspero, ele é aquele não me rele, não me toque, tem a mente extremamente ansiosa, tem insônia, e ele é o que vai gostar de coisas mais rápidas, comidas mais práticas, comidas frias. Às vezes come comida fria, porque não quer perder tempo esquentando. E aí ele vai trazer o que mais para ele? Mais frio, mais secura, mais ansiedade, mais insônia, mais intestino preso. A gente busca o mais do mesmo, a gente passa a nossa vida buscando mais do mesmo. Por quê? Porque na primeira infância a gente é mais revestido pelo biotipo Kapha, né? O neném, ele é mais gordinho, ele é mais lubrificado, as articulações dele são mais bem protegidas, por isso ele pode sair engatinhando, porque o joelho dele é protegidinho, né? É bem revestido, é bem lubrificado. É a primeira infância que mais precisa de nutrição. Então, precisa do leite, precisa do quentinho, precisa às vezes do sabor doce, não necessariamente açúcar, do sabor doce, do carboidrato, da batata, do arroz, do feijão, do macarrão, né? Carboidrato, ferro, aumenta peso, a criança cresce, desenvolve, tem o ferro, sinapses mentais, o corpo está em desenvolvimento, até mesmo do seu aparelho locomotor, então ele precisa dessas vitaminas. Então é essa fase da vida que a criança deve ser mais bem nutrida. Passou do primeiro ciclo, passou os 7 anos, já é uma outra forma de nutrição. Chegou aos 14 anos, é outra nutrição, não é a mesma nutrição de um nenenzinho. Chegou à vida adulta, seus 30, 40, 50 anos,
inevitavelmente não é mais a mesma nutrição de um nenenzinho. Mudou. Teu paladar mudou, teu corpo mudou. O processo do seu corpo mudou. Antes era desenvolver, né? Era um nenenzinho, precisava desenvolver. Chegou no seu ápice da vida adulta, agora ela vai descer a qualidade do teu organismo. É natural. Bom dia, Renato, tudo bom? É natural entender esse processo, que não é algo que você... É a síndrome Gabriela. Eu sempre brinco, é a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela vai fazer sempre do mesmo jeito. Ah, não, eu aprendi na primeira infância que é assim que se come. Pega o pão com manteiga, molha no leite café e come. Meus pais faziam assim, meus avós faziam assim. É assim que eu faço. Não se pergunta se esse leite café te faz bem, não se pergunta se esse pão com manteiga te faz bem. Simplesmente vai e come, né? Então a gente precisa aprender a se questionar se esse alimento é favorável para mim ou não. Se esse alimento me ajuda no meu processo metabólico ou não. Pode ser que os seus pais, os seus avós, no tempo que trabalhava na roça, gastava muito mais energia, precisavam de carboidrato. Hoje você trabalha na frente de um computador sentado o dia inteiro, não precisa da mesma qualidade de carboidrato que os seus avós precisavam. Hoje a sua alimentação deve ser diferente, o seu estilo de vida mudou. O nosso estilo de vida mudou em comparação com o estilo de vida dos nossos pais ou dos nossos avós, que se trabalhavam na roça, se trabalhavam em grandes indústrias, tinham um gasto calórico muito maior do que essa geração que fica na frente do computador trabalhando, do celular, da televisão, enfim. É um outro programa de vida, é um outro processo de vida. A sua alimentação deve mudar. A sua alimentação tem que estar de acordo com o teu estilo de vida. Se você não tem gasto calórico, para que você come pão pela manhã? Se você não digere com qualidade, para que você come comida pesada logo pela manhã se a sua digestão é lenta? Promova um café da manhã mais leve. Talvez um café da manhã mais quente e mais leve, para ajudar o teu processo metabólico logo pela manhã. É ideal que você acorde, tome água morna e logo na sequência você vai evacuar. Esse deveria ser o natural do nosso corpo. Evacuar quando você acorda. Por quê? Porque durante a noite o teu corpo fez todo o processo de catabolismo do processo metabólico do dia anterior. De tudo que você comeu, teu corpo fez durante a noite o processo de catabolismo, absorvendo o que é bom para o teu corpo e o que não é bom criou resíduo. E esse resíduo deve ser eliminado. Se você guarda o resíduo dentro de você, isso vai acontecer o quê? Teu corpo vai absorvendo cada vez mais toxinas. Se você se alimentou de uma forma pesada, com alimentos difíceis de ser digeridos, com um animal morto, um processo de putrefação, desculpa quem come carne usar esse tipo de expressão, mas é a real, né? E aí tá lá já uma carne que morreu sabe lá quando, vem já, mesmo que seja microcelular, vem vivendo o processo de putrefação com todos os seus conservantes até chegar no consumidor final, né? Que até esse consumidor final preparar essa carne e ingerir essa carne, olha o longo tempo que essa carne ficou em microprocesso de putrefação. E a hora que você ingere essa carne, talvez você não elimine ela no tempo certo, que seria no máximo em 24 horas. Se você não eliminou essa carne, teu corpo continua absorvendo essa quantidade de toxina. Seu corpo continua absorvendo isso. A gente sabe que várias doenças aí é excesso de toxina no nosso organismo. Alzheimer, como eu falei no começo desse vídeo, ou ele tem o padrão fisiológico de ser o excesso de toxinas, que subiu, que se alojou no cérebro, as toxinas alimentares, ou são toxinas emocionais. Quase sempre é e ou
né? As duas juntas, toxinas emocionais. Um longo período da vida vivendo sob estresse, sob pressão. E isso vai desde uma dona de casa até um super empresário aqui que vive sob estresse, sob muita pressão. Vai ter um momento que o cérebro vai falar: chega, não quero mais pressão. E ele desliga. Ele desliga. Se ele tiver ainda auxílios de toxinas, pronto. Vai ser muito mais rápido esse processo. Eu trabalhei um tempo em casa de repouso, onde tinha, senhorinhas de 80 anos ali com Alzheimer. Tá, tudo bem. 80 anos, né? Tá um bom tempo de vida aí. Mas às vezes entrava lá a senhorinha com 60 anos. 58 anos, a mais novinha que chegou lá. 58 anos no período em que eu estava. 58 anos já com Alzheimer e a família não sabia o que fazer. Joga lá, né? É difícil a gente lidar com processos. É difícil a gente se preparar, inclusive, para lidar com os processos. Inclusive de um familiar, aqui pegando essa dica, de um familiar com Alzheimer. Você precisa se preparar emocionalmente e de educação, você precisa estudar para saber o que fazer com um indivíduo na família com Alzheimer. Assim como quando a gente tem filhos. A gente tem que se preparar para educar e não criar. Criar é deixar a criança lá no canto, fazer o que ela quer, dar comida, dar o mínimo para que ela viva, né? Comida, bebida, banho. Pronto, tá lá. Criada. Agora, educar uma criança é quando você dá atenção, é quando você dá amor, é quando você dá limite. Oi, Andréia, tudo bom? E muitas vezes você não teve carinho, você não teve educação, você não teve limite. Como é que você vai dar algo que você não teve? Vai estudar. Procure ter, dá tempo de você quebrar o elo aí, que nem eu falo, da maldição hereditária. Seja o elo da corrente que vai quebrar essa maldição hereditária. Né? De criar sempre da mesma forma, de criar mais um adulto frustrado, assim como talvez você hoje na vida adulta é um adulto frustrado. É um adulto ansioso, é um adulto despreparado, é um adulto medroso, porque na primeira infância não foi devidamente educado para ir para o mundo lá fora. Inclusive eu ouvi ontem uma coisa muito forte, assim, que tocou demais comigo, assim. Crianças que são filhos únicos vão chegar na vida adulta sendo um indivíduo individualista, egoísta e sem a possibilidade de ter, né, uma expansão maior de consciência, porque foi sempre um mundinho pequeno. Chega na vida lá fora, apanha, uma chicotada atrás da outra. Por quê? Porque viveu um mundinho de mimo, né? Filhinho único, mimadinho, tudo só pra ele, todo brinquedo só pra ele. Eu tenho uma filha só. Depois que eu escutei isso, falei, puta merda. Corre! Corre pra dar um irmão pra essa criatura agora. Pra ela aprender a dividir. Né? Para que cresça um indivíduo não tão individualista, não tão tudo pra mim, mimadinho, os dodóizinhos da mãe. Quando tem o segundo filho ele é mais despachado, né? Normalmente o filho mais novo é o filho que vai ser mais largado ali na vida, né? Porque a mãe não deu tanto cuidado quanto deu pro filho mais velho. Filho mais velho é os dodóizinhos, mimo, é onde a mãe errou mais, é onde a mãe pecou mais, é no filho mais velho. E se for filho único, é no único filho só que a mãe errou, que a mãe pecou, a mãe não teve, o ser humano mãe não teve a possibilidade de fazer de novo, de fazer um pouquinho diferente, que é criar o segundo filho. Normalmente, que eu já escutei de mães aí, normalmente o segundo filho se relaxa um pouco mais. Você viu que, não morre, né? Não morre. Pode ir que dá certo, não morre. A Pietra eu cuido meio largada, ela é meio, né, despachadona, assim. Mas a questão é que é o mundinho dela, né? Tudo é pra ela, tudo é meu. Ela não tem que dividir algo com os outros. Então, essa dica aí eu achei bem fantástica. E como é que a gente aprende isso? Estudando. Até ontem eu não tinha essa informação.
Até ontem isso pra mim não fazia sentido. Ontem eu escutei isso e falei, caraca, é isso, tem tudo a ver. E aí você sai da visão do microcosmo e vai para a visão muito maior, que não é qual mundo vai esperar meu filho daqui 20 anos. É que indivíduo eu vou pôr para o mundo daqui 20 anos, que indivíduo eu vou preparar para o mundo, e não que mundo vai estar para o meu filho daqui um tempo. É mudar um pouco esse olhar. Bom dia, Evelyn, tudo bem? Então você muda esse olhar. Sai da visão do vitimismo, do ai, que mundo eu vou deixar para o meu filho? E sai na visão e entra para a visão da autorresponsabilidade. Sai do vitimismo e entra para a autorresponsabilidade. Que indivíduo eu vou deixar para o mundo? Você precisa estudar. Você precisa estudar. Você precisa aumentar o teu conhecimento. Inclusive, isso pegando uma fatia do bolo que é a maternidade. Uma fatia do bolo da vida que eu usei de exemplo aqui, que é a maternidade. Bom dia, minha linda. Obrigada por estar aqui. É só uma fatia do bolo da vida que eu falei aqui agora, que foi a maternidade. Mas você precisa se preparar para várias fatias do bolo da sua vida. Você não é só mãe. Você pode ser mãe, você é empresária, você pode ser do que você quiser e, inclusive, cuidar da sua vida, da sua saúde. Eu sigo um cara muito bacana que é o Pablo Marçal, que ele fala, vá cuidar da sua vida. Na primeira vez que você ouve isso, você fala, ai, que grosseirinha. Mas é justamente isso. A hora que você cuida da sua vida, você para de prestar atenção na vida do outro. Se todo mundo ouvisse isso, entendesse a beleza que isso tem e começasse a cuidar cada um de si da sua própria vida, cara, a gente ia viver num outro mundo. Tenho certeza disso. Que você ia parar de viver na comparação, porque na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. Bruno Gimenez, essa. Quando você começa a se comparar, inclusive, a comparação é algo que a mãe faz com o filho. Compara um filho com outro filho, compara o filho com o filho da vizinha, compara o filho com o primo dele. A gente já embute na criancinha que veio purinha, que veio limpinha lá de cima para nós aqui, que ela que tem que ensinar a gente, não a gente que vai embutir os nossos traumas, os nossos defeitos, achando que eu tenho uma bagagem ótima para dar pros meus filhos. O quê? Frustração, medo, angústia, ansiedade. É isso que a gente acaba passando pros nossos filhos. Verdade, Raquel. Mas é bom demais cuidar de nós. Quando a gente entende a nossa individualidade, a gente entende que o outro também é um indivíduo. Que ninguém precisa de... A gente precisa do outro para viver em harmonia. Quando a gente vive com o outro, a gente se conhece muito mais. A gente evolui muito mais quando a gente convive com outras pessoas. Quando a gente tá com a gente mesmo, é aquele filhinho único lá, mimadinho, tudinho, é só pra ele, é o meu mundinho. Não preciso dividir minha cama, não divido nada, não divido. É eu no meu mundinho, sozinho. E a gente tá criando uma geração que vai aprender a viver sozinho. Porque a gente vai entender, a gente já tá entendendo isso, que a gente consegue consumir tudo por internet. É trabalho, é estudo, é consumir supérfluo, consumir alimentação, roupa, celular, carro, enfim. Tudo a gente pode comprar por internet. Cada vez mais a gente vai descobrir isso. Só que essa geração vai descobrir também que ela pode e vai se relacionar virtualmente. Muito mais do que a gente já experimenta aí com esses aplicativos de relacionamento, que eu sei que tem vários. Muito mais do que só isso, essa geração, quando crescer, vai se relacionar de uma forma extremamente virtual. E essa forma virtual vai trazer cada vez mais o quê? Solidão. Cada vez mais individualismo. Eu sempre falo isso, mas a gente vai viver numa arquitetura onde a arquitetura vai ser já projetada para o indivíduo viver sozinho numa cozinha pequena, onde ele não queira passar muito tempo na cozinha, e ele vai pedir comida, já tudo pronto, não se lava mais louça. Numa casa pequena você mesmo consegue limpar, não vai precisar de empregada. Cada vez mais as pessoas vão viver sozinhas. E a gente vai aumentar essa síndrome dos anos 80,
do hippie, né? Deu uma travada aqui. Do hippie, né? Então o hippie quebrou a história da família. Né? Não, é paz e amor, é sexo livre, filho dá trabalho, vamos viver hippie até o fim da vida, vamos ser bicho grilo, não vamos ter casa própria. Quebrou-se ali uma primeira... Um dos maiores mandamentos na minha visão, que é a família. E isso vem perdendo cada vez mais força, a família. Só que tá lá, né? Multiplicai-vos, com a bênção da família. É a trindade, pai, né? Pai, mãe e filhos. É a trindade, a gente tem que viver essa trindade. Muitas vezes a gente não experiencia essa trindade, vivemos cada vez mais sozinhos. A gente tem que se preparar, se prepare, crie uma meta, crie o teu futuro, prepare-se para viver isso e efetivamente viva isso. Gente, estou me estendendo aqui, é um assunto que eu gosto de falar, né? Quem me conhece sabe que a gente fica aqui nos devaneios, né, ayurvédicos de vida, de saúde, que a gente tem que sempre estudar, trazer novo estudo. Não tem como falar só de alimentação. O indivíduo é o que ele come, mas ele não é só a alimentação. Ele é as suas emoções, ele é as suas crenças. Essa é uma visão holística. Muita gente vem fazer o programa de orientação alimentar comigo e eu falo, tá, você está se alimentando até que bem. Tem algum fator emocional em você que te faz trazer esse tecido adiposo. A gente começa tratando com a alimentação, porque como eu falei, alguns alimentos alimentam as nossas emoções, e aí eu começo a dar uma alimentação oposta de tudo que essa pessoa já experimentou para amadurecer o paladar dela, amadurecer as emoções dela. Depois, com uma nova consciência, eu trago a pessoa lá para os seus primeiros 7 anos. Eu faço a pessoa identificar lá nos seus primeiros 7 anos, agora com uma nova visão, né? Quando a pessoa chega meio crua nesse programa de orientação alimentar, não tem ainda como fazê-la chegar lá. Eu preciso que ela amadureça um pouco o paladar dela na primeira, na segunda semana do programa. Começa a amadurecer o paladar, começa a entender um pouco mais. Falo, tá, então, ó, vamos trazer essa visão agora para a tua primeira infância, porque talvez esse teu acima do peso more lá, na sua primeira infância. Rejeição, abandono. Entendendo que uma criança, sem um cognitivo ainda amadurecido, não entende que o pai sai para trabalhar de manhã e só volta à noite. Eu não estou falando abandono de separação, de que o pai saiu de casa, espancou a mãe. Não estou falando só disso. Mas estou falando de um abandono da falta de atenção. Pai trabalha, mãe trabalha, a criança fica na escola, às vezes fica com vovó, às vezes fica com babá, às vezes fica com titia, às vezes cada dia tá pingando na casa de alguém. Faltou para ela referência, faltou para ela se sentir pertencente a um seio familiar, ela se sente abandonada e excluída. Tudo isso vai acarretar um acima do peso. Porque a falta de proteção faz o meu corpo produzir tecido adiposo para que eu me sinta protegida. Pegando essas dicas, a gente começa então a trazer um olhar diferente para quem somos, para como fazemos, como vivemos. Espero que você tenha gostado desse assunto de hoje. Eu quase sempre tento chegar aqui 8 e 5 da manhã, mas às vezes a semana é um pouco corrida, às vezes eu tenho atendimento nesse horário, agora eu já volto com atendimento presencial, às vezes eu tenho aula de yoga nesse horário, então nem sempre eu consigo estar aqui com vocês, às vezes à tarde eu estou em orientação particular, não consigo estar aqui com vocês, mas sempre que for possível eu entro e a gente bate um papo, tá bom? Um beijão para vocês, um abençoado final de semana e nos encontraremos em breve. Em breve eu chego com novidade para vocês, uma nova parceria. Acho que já na próxima semana eu começo a te liberar spoilers aqui sobre o que vai acontecer, tá bom? Um beijão para cada um de vocês que estavam aqui na audiência. Eu peço para que vocês enviem esse vídeo para mais pessoas, me ajude a compartilhar, a semear essas sementinhas dessas informações que para mim são poderosíssimas, que fazem transformação na minha vida e eu espero que faça na vida de mais pessoas, tá bom? Beijão para vocês, espero vocês aqui na próxima live.